Olá pessoal, nesta videoaula de programação orientada a objetos, eu vou mostrar para vocês o que é encapsulamento na linguagem Python, né? Usando a linguagem Python e na prática. Então, primeiramente, o que é encapsulamento? Né? Encapsulamento consiste basicamente numa ação que a gente faz quando a gente constrói classe, né? Para proteger os atributos de uma classe contra o acesso direto dos usuários. Então, ou seja, basicamente, encapsular significa proteger atributos e métodos de uma classe para que o usuário daquela classe não acesse aquele atributo ou método diretamente. O que acessar atributos diretamente na orientação a objeto não é uma boa prática de programação. Então vamos a um exemplo que eu vou mostrar melhor para vocês por que não devemos acessar o atributo diretamente. Então nós temos aqui a nossa classe conta e na nossa classe conta a gente tem o número, agência e saldo, ok? Para a gente fazer uma alteração no saldo de uma conta, a gente programou aqui dois métodos, os métodos deposita e o método saca. Então esses métodos a gente já conhece e serve basicamente para a gente alterar o valor do saldo de algum objeto. Então, por exemplo, aqui eu tenho aqui a classe conta e aí a classe conta tem esses valores, né? E o saldo é R$200. Eu estou usando aqui o método construtor. Ó. Eu passo o número, agência e saldo e automaticamente ele cria os três atributos aqui da classe, né? Número, agência e saldo. E eu vou acessar aqui o saldo da conta, né? Tudo tranquilo, R$200, ok. Mas aí o que acontece? Se eu quiser alterar aqui, eu faço alterar o saldo, né? Conta 1 ponto saca, e aí eu digo o valor, conta 1 ponto deposita, né? Mas aí o que acontece? Se o usuário quiser fazer isso aqui, ó, conta 1 ponto saldo recebe menos 200, menos 100, vai ser possível ser efetuada a alteração, ó. Aqui, ó, menos 100, ok? Então, ó, primeiro, acessar um atributo diretamente de uma classe, a partir de um objeto, não é uma boa prática de programação. Então, a gente precisa encapsular esses atributos. Ou até mesmo a gente pode encapsular métodos, ok? A gente sabe que a melhor forma de resolver isso aí é forçar o usuário da classe, né, o objeto, aqui no caso, a invocar o método saca e não permitir o acesso direto ao atributo, ok? Então, como é que a gente faz para encapsular, para proteger essa alteração direta desses atributos de uma classe ou até mesmo método, né? Então, em linguagens como Java, C++, C#, C++, a gente basta declarar o atributo aqui e colocar a palavra-chave private, né? Que é usada aqui, private, né? Mas no Python a gente não tem essa palavra-chave. O que a gente usa são dois underline. Então, quando você vê aqui, ó, dois underline aqui, ó, em um atributo, então a gente diz que esse atributo ele é privado e ele não pode ser acessado diretamente. Bom, e aí, como agora você está protegendo, então quer dizer que existem os atributos públicos e privados. Basicamente isso, certo? Então, os públicos são aqueles que era como estava antes, né? Que você pode acessar diretamente. E quando você declara um atributo privado, você não pode acessar ele diretamente. Bom, vamos ver aqui o seguinte. Se eu quiser, do jeito que está aqui, executar esse código. Lembrando que eu declarei aqui esse método, esse atributo aqui privado, né? Saldo, né? Ó, para o objeto. Vamos ver o que vai acontecer? Ele continua aqui menos 100. Por que isso acontece? Porque Python é uma linguagem dinâmica, né? Que a gente diz. Aliás, é uma linguagem dinâmica. Então, quando você executou esse código aqui da linha 21, você criou um novo atributo chamado saldo.
Então, mas se você quisesse fazer isso aqui, agora eu quero alterar aqui o saldo, ó, diretamente, né? E mostrar o saldo. Vamos ver se é possível. Beleza. Foi possível. Professor, e agora? Eu não estou protegendo nada, eu estou acessando aqui esse mesmo atributo que eu criei aqui, né, da classe, que é do objeto, conta 1. Não é verdade. Como o Python é uma linguagem dinâmica, ele criou também esse atributo dessa forma aqui. Ou seja, além de ter esse atributo aqui, ó, tem também esse atributo aqui. Ele criou mais um. Então, isso aqui não é um atributo privado que a gente criou aqui em cima, né? Que a gente passou quando a gente criou aqui o objeto conta 1. Ele criou novamente aqui, porque é uma linguagem dinâmica. Mas aí você vai me perguntar, e aí, como é que eu faço para acessar um atributo privado diretamente? Você pode fazer dessa forma aqui. Está aqui, ó. Você coloca um underline, coloca o nome da classe, 2 underline e o nome do atributo. Aqui você consegue acessar diretamente o atributo, mesmo que ele seja privado. E se eu quiser alterar ele, aí eu faço da mesma forma. É assim que eu altero um atributo privado. Dessa forma aqui, gente, ele não está criando um novo atributo com esse nome aqui, não, tá certo? Ele está realmente acessando o atributo privado saldo da classe conta. E que é através do objeto que foi criado pelo objeto conta 1, né? Na hora que eu criei aqui o objeto da classe conta, beleza? Bom, enfim, é meio confuso isso aí, né? Porque você vai me perguntar, mas seu atributo é privado, como é que você modificou ele diretamente ou acessou ele diretamente? Se não é privado. É porque, gente, em Python, apesar da gente de ter essa nomenclatura, essas underlines aqui que serve para, dizem que é o atributo privado, né? Não existe realmente atributos privados em Python. Então, assim, basicamente, isso aqui que eu fiz é uma má prática de programação, tá certo? Não é uma boa prática de programação. Você não pode fazer um acesso de um atributo privado. Mas saiba que quando você vê isso aqui, você vai entender que isso aqui é um atributo privado. Ele está encapsulado. Você pode acessar diretamente o atributo dessa forma aqui. Bom, mas aí o que acontece? Como não existe atributos privados propriamente dito, aí muitos programadores em Python eles não gostam dessa sintaxe, basicamente não usam, né? E aí o que é que eles fazem? Eles usam apenas um underline. Um underline significa que o atributo ele é protegido, tá certo? Isso só em termos conceituais, certo? Para o interpretador, isso aqui é uma variável, é um atributo qualquer iniciado com underline. Mas, para os programadores em Python, existe uma convenção que, quando a gente vê isso aqui, a gente está dizendo que esse atributo é protegido e ele não deve ser acessado diretamente. Então, basicamente, a gente tem um atributo público, a gente tem um atributo protegido, começa com underline, e tem um atributo privado, certo? Que é realmente entendido aqui pelo interpretador Python, que é privado e público. Então, na teoria, existem os atributos privados e públicos no Python. Apesar de você poder acessar os atributos privados diretamente. Existe na teoria. Na prática, os programadores preferem trabalhar com atributos protegidos, certo? E na programação, a gente faz a proteção do acesso direto ao atributo ou ao método, certo? Geralmente é os atributos. Então, como é que a gente faz essa proteção para não acessar diretamente aqui? A gente pode fazer através de 2 métodos. Existe o método clássico, que é o método utilizando setGets, e existe o método Pythonico, que é usando decoradores, né, que é o @property e o @property.set. Então, vou mostrar para vocês os 2 métodos. Então, gente, o que acontece? Usando o método clássico para encapsular atributos, a gente faz o seguinte, ó. Para cada atributo da classe, eu crio um método get e um método set. Do jeito que vocês estão vendo aqui, por exemplo, para saldo. Eu criei um método getSaldo, que eu retorno o saldo. E criei um método setSaldo, que recebe um novo saldo, e eu altero o valor do saldo lá da conta. Se eu quisesse fazer para um número, também seria semelhante, getNúmero, setNúmero, que eu teria que fazer.
e o get agência e set agência. Beleza? Aí como é que eu faço para acessar? Aqui, ó, criei aqui o objeto conta1, ó, eu tenho aqui, ó, conta1.getSaldo. Aí sim ele vai retornar o valor aqui, ó, beleza? Dessa forma eu estou acessando os atributos através de métodos, ou seja, usando boa prática de programação. E também posso também modificar através do setSaldo. Estou alterando o saldo da conta 1 para 300 e estou mostrando aqui o saldo da conta 1. Que ficou 300, beleza? Então, fazer o get, fazer o set para cada um dos atributos da minha classe. Okay? Esse é o primeiro método. Forma Python que é bem simples. Está aqui a minha classe conta, né? Tirei lá o getSet, né? Que é o método clássico, digamos assim. Coloquei aqui o método Pythonico, que é usando o decoratorProperty. Aí eu fiz aqui um método saldo, chamei de saldo, em que retorna o saldo, ó, bem parecido com o getSaldo, né? Ó, apenas que eu tirei aqui o get e deixei a palavra saldo. E aqui eu coloquei o decorador property, certo? E aí o que aconteceu? Aqui no setSaldo, eu coloquei aqui esse método, ó. Também chamei de saldo, ó. Só que a diferença é que esse saldo aqui, ó, @saldo.setter, eu estou dizendo que quando eu for modificar esse atributo saldo, certo? Quando eu for modificar o atributo saldo, vai ser executado esse método aqui, beleza? E quando eu for acessar o saldo diretamente, vai ser executado esse método aqui. Então eu coloco @saldo.setter. Aí, ó, def saldo, recebo um novo saldo, né? Se esse saldo que eu recebi aqui, ó, esse saldo que eu recebi, ele for menor do que 0, não confunda esse saldo com esse, tá certo? Esse aqui é variável local. Saldo não pode ser negativo, ele vai imprimir isso aqui. Se não, eu vou conseguir alterar meu saldo, né? O meu saldo lá protegido, recebendo o saldo que eu passei aqui no método. Então é basicamente isso. Aqui seria o método get, aqui seria o método set. Get, pegar o valor, set, alterar o valor, beleza? Você faz dessa forma aqui. Se por um acaso fosse agência, número, por exemplo, esse número aqui seria do mesmo jeito, def número, não coloca underline, self.underline número, e aqui seria arroba número, que no caso decorador aqui, ó, que é esse saldo aqui, é bem tranquilo, ponto, setter, só colocar isso aí. No caso não é o saldo, como eu estou mexendo com o número, é número.setter. Aí aqui eu colocaria número, aí aqui você bota aqui o variável local, número, e diria, se o número for negativo, imprime aí e tal, e se não, altera o número da conta, beleza? É bem simples. No caso, você vai fazer o método get e o método set para cada atributo da classe. Isso sim é uma boa prática de programação. Vamos ver como funciona a programação usando o método Pythonico? Criei aqui o objeto. Agora eu vou alterar o saldo diretamente. Ó, conta1.saldo. Ó. Eu estou acessando esse método aqui, olha. Conta1.saldo. Ó. E estou passando o menos 200. Aí ele vai exibir uma frase para mim aqui. Dizer que o saldo não pode ser negativo. Ó. Ou seja, não foi permitido alterar o saldo para menos 200. E ele imprimiu aqui o saldo, ó, conta1.saldo. Você pensa que está acessando o atributo saldo. Na verdade, esse aqui ó, é o acesso. Ele está acessando esse aqui, ó, que é o método get. Certo? Ele está retornando aqui o saldo. E realmente ele retornou 200. Beleza? Então é bem mais simples, né? Ó, você, no método Python, fez o método get, fez o método set, encapsulou. Na hora que você colocar conta1.saldo, você pensa que está alterando diretamente? Não está. Você vai estar aqui, ó, acessando esse método. E esse método está protegendo aqui, ó, o atributo. Está encapsulando e ainda está tratando o valor que você passa. E o conta1.saldo, o acesso direto, não. O acesso está sendo através desse método aqui, ó, que ele está retornando aqui o saldo. Isso sim é uma boa prática de programação. Beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro. Agradeço pela atenção e até a próxima videoaula.